pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e hoje nós vamos tratar sobre o Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido do bloco da União Europeia. Se você está querendo aprender esse conteúdo, fique ligado e vamos para a aula. Então, como a gente já falou, hoje o tema da aula é o Brexit. Rafael, que tema bacana, quero aprender sobre isso. Se você quer aprender sobre isso, antes já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus colegas e não esquece de ativar o sininho para você ficar atento às próximas aulas, beleza? Vamos para cá então. Bem, primeira coisa que nós temos que entender, o que significa Brexit. Brexit é de Britain e exit, de sair, ou seja, saída dos britânicos, a saída do Reino Unido, certo? Então, é exatamente essa ideia, né? O Reino Unido, que é membro da União Europeia, ainda hoje, nós estamos em 2020, ainda é membro, está em processo de saída da União Europeia, né? Vai sair o primeiro país do bloco europeu a pedir para sair do bloco. Nenhum outro caso de pedido de saída até então havia ocorrido, beleza? Então, mas para a gente entender melhor essa saída, vamos entender um pouquinho a história dos britânicos, né, do Reino Unido propriamente dito, dentro do bloco europeu. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o Reino Unido. A gente confunde muitas vezes Grã-Bretanha, Inglaterra, Irlanda. Bem, vamos entender o seguinte. A Grã-Bretanha é a grande ilha, né, da região ali, onde você vai encontrar 3 países e ao lado você encontra a ilha da Irlanda, que é dividida em Irlanda, República, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Tudo bem? O Reino Unido é formado por 4 países: a Inglaterra, a Irlanda do Norte, que fica na ilha ao lado, o País de Gales, que fica ali ao oeste da Inglaterra, e a Escócia, que fica no norte da ilha. Então, esses 4 países, eles formam o que nós vamos chamar de Reino Unido, certo? Então, eles são vistos no bloco europeu, esses 4, são vistos como um único, ok? Isso é muito importante a gente entender. E quando nós falamos dessa condição, a gente tem que entender esse processo histórico do Reino Unido dentro do bloco europeu. O Reino Unido ele entrou lá no início? Não. Na realidade, o Reino Unido ele só vai ser membro do bloco europeu no ano de 1973. Parando para pensar, o bloco europeu ele teve origem lá na Benelux, que depois virou, né, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e isso nós estamos falando, né, de 1950, ali por volta de 1950, 52, a Benelux lá de 44. Nós estamos falando, então, de quase 20 anos, mais de 20 anos depois da origem da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, o Reino Unido vai fazer parte. Rafael, por quê que ele não entrou no início? Ele não queria? Então, no início ele também teve uma certa resistência, mas houve uma rixa muito forte com a França, certo? Que dificultou essa entrada do Reino Unido no bloco europeu, tá ok? Então essa rixa com a França fez essa demora, gerou essa demora na adesão do Reino Unido. E o maior problema de todos é que a gente tem que entender o seguinte: a União Europeia, o bloco europeu, ele sempre teve como um grande objetivo um processo de união em todos os sentidos, de população, de cultura, de política, de economia. E 2 grandes marcos desse processo de união foram no ano de 1985, onde foi criado o Espaço Schengen. O que é isso, professor? A abolição das fronteiras. Se você ainda não viu a aula sobre formação da União Europeia, dá aquele pause aqui no vídeo, vai lá, vou deixar aqui no card para vocês, assiste os vídeos sobre formação da União Europeia, depois você volta aqui.
Tá show? Então, o espaço Schengen, certo? No ano de 85, abolição das fronteiras entre os países membros. Reino Unido aceitou? Não aceitou. Ok? Primeiro problema, já começou a criar uma instabilidade. 2002, talvez uma das ações mais importantes do bloco. União monetária, criação do euro. 2002 é o ano que o euro vira uma moeda física. Ele já foi criado em 99, em 2002 ele se torna uma moeda física e passa a substituir a moeda em alguns países europeus que faziam parte do bloco. O que a Inglaterra fez? Também não aceitou o euro como moeda própria, mantendo a libra esterlina, que é a sua própria moeda. Então, você pode reparar que no processo histórico do Reino Unido, nesse processo histórico do Reino Unido dentro do bloco europeu, você vai ver que sempre houve uma condição um pouco contraditória, as posições do bloco e as posições do Reino Unido, que muitas vezes foi contra situações, certo? Mas, vamos lá. Então, se estabeleceu uma relação complicada, certo? Sempre se estabeleceu uma relação bem complicada. Mas, onde é que nós queremos chegar? Na saída do Reino Unido. Isso aconteceu quando? Então, no ano de 2016, o primeiro-ministro do Reino Unido, o primeiro-ministro britânico, chamava-se David Cameron. David Cameron, como proposta de campanha, como uma promessa de campanha, ele falou que faria um plebiscito ou um referendo, certo? Com o objetivo de questionar a população se a população queria estar ou sair do bloco europeu, ou seja, um referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia. Ou seja, ele fala assim, ó, eu vou jogar para a população e a população vai me dizer, eu quero, eu não quero. Mas vem a pergunta, por que os europeus queriam sair? Quais eram os argumentos? Existia gente que não queria estar no bloco europeu? Existia. Como existiam pessoas que queriam estar no bloco europeu. Então existia uma condição bem interessante aí de se estudar. Bem, existiam aqueles que defendiam a saída e outros defendiam a permanência. Esse plebiscito ocorreu no dia 23 de junho de 2016. O que vai acontecer? Quem defendia a saída da União Europeia, ou seja, o Reino Unido sair do bloco europeu, falava da seguinte situação: a Inglaterra gasta muito e não tem tanto retorno com isso. Era um dos argumentos utilizados. Outra coisa, problemas com imigrantes. Com a situação de possibilitar a permissão de entrada e a passagem entre os países, a flexibilização com a imigração, eles falavam que os imigrantes geravam um custo muito grande. E aí a gente também entra com um processo muito forte, xenofóbico, que isso, infelizmente, a Europa ainda vive com a entrada de imigrantes. E outra coisa, a institucionalização da Europa. Era um medo, era um risco que eles achavam que a Inglaterra corria, ou seja, da Europa se tornar algo unificado, algo sobre um único governo, e isso era algo que o Reino Unido não tinha interesse de manter. O objetivo era manter a sua autonomia. Já aqueles que defendiam a permanência no bloco falavam que os ganhos do Reino Unido eram muito grandes com o fluxo comercial. O fluxo comercial, Londres sendo um grande centro comercial, então eles conseguiam ter um fluxo de comércio e um ganho muito grande com os benefícios e vantagens que a União Europeia dava a eles, certo? E os imigrantes não eram muitas vezes um problema, porque na realidade muitos desses imigrantes eram mão de obra qualificada e promoviam o desenvolvimento do país, também sendo algo bastante positivo. Bem, existia esse conflito. Tinha gente que apoiava, tinha gente que não apoiava. Quando foi ver o resultado, 52% da população
optou pela saída do Reino Unido da União Europeia. Rafael, beleza, mas espera aí. Nós vamos ter um grande problema. Qual é o problema? Os votos de quem preferiu sair da União Europeia têm um certo perfil. As grandes cidades como Londres, Liverpool, a maioria votou para permanecer na União Europeia. A maior parte das pessoas que queriam sair do bloco da União Europeia eram de pequenas e médias cidades, pessoas dessas cidades menores, mais tradicionais e tal, e essas coisas. Outra coisa interessante é a relação dos 4 membros do Reino Unido. Como assim? A Escócia e a Irlanda do Norte, se você considerar o voto só delas, a maioria dos escoceses votaram pela permanência no bloco. Já a Irlanda do Norte, a mesma coisa. Enquanto na Inglaterra e em País de Gales, a maior parte votou pela saída do bloco. Então criou-se principalmente uma certa instabilidade com a Escócia, que tinha um processo até separatista meio forte já rodando ali em seu território, tá ok? Então essa é uma situação complicada, tá, de lidar, tá bom? Bem, obviamente que com o resultado, o David Cameron, primeiro-ministro lá, ele vai falar, ó, bem, eu vou renunciar porque eu não sou a favor da saída. E se alguém tem que estar à frente do Reino Unido nesse momento, tem que ser alguém que seja a favor do Brexit, a favor dessa saída. Então ele vai renunciar e vai assumir outro ministro que vai promover esse processo. Mas Rafael, saiu, e agora? Aí que vem a grande questão. Teoricamente, existem 2 anos de transição para essa saída ser completa. Mas até hoje, até os dias de hoje, estamos aqui em 2020, certo? Não se concluiu esse processo. E outra coisa, né? Existe um problema muito grande, né? Rafael, qual é o problema? O que a gente vai fazer com as pessoas que eram de outros países, que estão no Reino Unido, e as pessoas do Reino Unido que foram para os outros países durante o período que eles estavam unidos? Outra coisa que também acabou sendo uma consequência desse plebiscito foi a possibilidade e o temor de outros países também entrarem na onda de querer sair do bloco europeu. E um grande risco iminente era esse bloco europeu se desfazer. Por fim, não se consolidou esse processo, mas até hoje o Reino Unido ainda está nesse processo de saída do bloco europeu. Tudo tranquilo? Então, molezinha, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram, Prof. Rafael Barreto, e até a próxima!